Você sabe o que quer dizer Gestalt e o que ela tem a ver com a nossa vida? Bora descobrir? Vamos lá! As leis da Gestalt e a psicologia das formas. Quando estudamos percepção das formas e comunicação visual, somos levados a nos aproximar das concepções criadas através da Gestalt. Essa teoria determina que a forma é processada em nosso cérebro obedecendo às leis que levam em consideração fatores de equilíbrio, clareza, harmonia visual, como uma necessidade interna de organização. Para a Gestalt, portanto, quando olhamos uma imagem, não vemos as partes isoladas, mas a relação entre todas elas. Segundo a teoria, são de dois tipos as forças que agem sobre a percepção. As externas, constituídas pela estimulação da retina através da luz do objeto que olhamos, e as internas, que organizam as formas em uma ordem determinada e têm origem na própria estrutura do cérebro. Os fundamentos básicos da Gestalt são os seguintes. Semelhança. Define que os objetos similares tendem a se agrupar. A similaridade pode acontecer na cor dos objetos, na textura e na sensação de massa dos elementos. Estas características podem ser exploradas quando desejamos criar relações ou agrupar elementos na composição de uma figura. Por outro lado, o mau uso da similaridade pode dificultar a percepção visual, como por exemplo, o uso de texturas semelhantes em elementos do fundo e em elementos de primeiro plano. Pregnância. Diz que todas as formas tendem a ser percebidas em seu caráter mais simples. Uma espada ou um escudo podem tornar-se uma reta, um círculo. É o princípio da simplificação natural da percepção. Quanto mais simples, mais facilmente é assimilada. Dessa forma, a parte mais facilmente compreendida em um desenho é a mais regular, que quer menos simplificação. Proximidade. Os elementos são agrupados de acordo com a distância que se encontram uns dos outros. Logicamente, elementos que estão mais perto uns dos outros numa região tendem a ser percebidos como um grupo, mais do que se estivessem distantes dos seus outros similares. Continuidade. Está relacionada à coincidência de direções ou alinhamento das formas dispostas. Se vários elementos de um quadro apontam para o mesmo canto, por exemplo, o resultado final fluirá mais naturalmente e isso facilita a compreensão. O conceito de uma boa continuidade está ligado ao alinhamento, pois os dois elementos alinhados passam a impressão de estarem relacionados, ou seja, em harmonia. Clausura ou fechamento. O princípio de uma boa forma que se completa se fecha sobre si mesma, formando uma figura delimitada. O conceito de clausura relaciona-se, portanto, ao fechamento visual, como se completássemos visualmente o objeto incompleto. Ocorre geralmente quando o desenho do elemento sugere uma forma de extensão lógica, como um arco de quase 360 graus sugere um círculo completo. Apesar de algumas críticas pela sua característica determinista, a teoria da Gestalt influenciou especialmente o campo das criações artísticas, mas contribuiu também em estudos relacionados à educação, aprendizagem, psicologia, memória, motivação de dinâmicas sociais e de grupos, entre tantas outras. As críticas apresentadas à teoria da Gestalt, portanto, reconhecem o valor de suas leis, mas propõem discussões de uma Gestalt mais dinâmica, que considere também a influência do meio como fator fundamental para a percepção das formas. Essas novas ideias acerca da percepção das formas também serão estudadas em vídeos futuros. Então, assim contextualizada, a análise da Gestalt é passível de incorporação inclusive na gestão das empresas. No seminário realizado em 20 de julho de 2012, no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, sobre o tema Pós-Capitalismo, Sociedade do Conhecimento, o doutor Amândio Silva transmitiu a ideia de que as empresas são mais do que simples adição dos seus diferentes setores. Importa para ele, aos gestores, serem capazes de olhar, avaliar e gerir de acordo com os padrões de configuração que detectam. Assim, a visão do todo, da forma que sobressai, é o elemento-chave para a condição de uma Gestalt empresarial de sucesso, pois só assim é possível identificar a completa dimensão física, cultural e emocional da organização como um todo. Algo que a análise individualizada de cada setor se mostra incapaz de compreender. Então, consegue perceber a relação da Gestalt no trabalho de um designer, de um publicitário ou de um empresário qualquer? E mais, consegue perceber a relação da Gestalt e a nossa compreensão de mundo? Bom, para se certificar que você compreendeu o que de mais importante tem nesse vídeo, tente responder as perguntas a seguir. O que é Gestalt? Por que entender essa teoria nos ajuda no trabalho criativo? E qual é a relação dessa teoria com as nossas vidas?